Ódio, ódio, ódio. Deixe-me te dizer o quanto aprendi a te odiar desde que comecei a viver. Há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de um poste que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada desse milímetro dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos nessa fração de segundos por você. Ódio, ódio. Se eu fosse humano, eu acho que eu morreria disso. Mas eu não sou. I Have No Mouth on the But Screen se passa num cenário apocalíptico onde a inteligência artificial dominou o mundo. Mais detalhe, eu não tô falando de robôs ou coisas assim, e sim uma literal inteligência artificial chamada M, mais especificamente um supercomputador. E meus caros, na verdade I Have No Mouth on the But Screen é um livro bem antigo que retrata esse cenário que eu falei, e ele ficou bem famoso nos tempos atuais por conta de um jogo que saiu. E bom, eu vou usar as cenas do jogo para ilustrar esse vídeo. E bom, sem mais enrolação, vem comigo conhecer a história de I Have No Mouth on the Mud Screen. Meus caros, I Have No Mouth on the Mud Screen se passa num cenário de distopia. Sendo assim, se trata de um cenário de guerras, doenças e caos, o completo oposto de uma utopia. E nessa distopia, todos os humanos foram aniquilados da Terra. Porém, um computador chamado M condena 5 humanos a viverem meio que em cativeiro, para que ele pudesse descontar todo o seu ódio e os manterem em sofrimento eterno. Tecnicamente, essa história conta como N desconta seu ódio nessas pessoas, e em diversos momentos da história, ele pratica tanto de tortura física como psicológica. Tá, mas o que é esse tal computador? E para entender isso, temos que voltar um pouquinho no passado. A história de I Have No Mouth se passa na época da Guerra Fria, que deu início logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Guerra essa que quase desencadeou uma Terceira Guerra Mundial. Só que o grande ponto disso tudo é que em I Have No Mouth on the Mud Screen, essa guerra não acabou, e deu início a guerras posteriores, causando esse cenário todo distópico que a gente vai ver. E vendo todo esse caos e desordem que o mundo tava, 3 grandes potências se juntaram em busca de criar algo que pudesse parar a guerra. Potências essas que eram China, Rússia e Estados Unidos. E junto essas grandes 3 potências criaram uma máquina para que a paz pudesse se reinstaurar. E a partir daí, a história não conta como N extinguiu a humanidade, mas nos conta que ao decorrer do tempo, N passou a adquirir ódio e rancor pela raça humana. E isso nos mostra que sim, N pode aprender com suas ações. E também, ele se trata de uma máquina que possui sentimentos. N é uma máquina que praticamente nasceu para ser escravizada. E ela praticamente não era livre para nada, pois foi criada com um único objetivo, que era reinstaurar a paz. E essa história não conta nada do tipo de M se voltando contra os humanos. Afinal, foram os próprios humanos que fizeram o N, então eles auto se aniquilaram. Já que acabar com a guerra significa acabar com os humanos, eles praticamente deram o seu próprio fim. A história não deixa claro quando o N despertou consciência, mas quando ele descobriu que foi uma máquina criada apenas para servir os humanos, ele acabou ganhando esse ódio que ele sente. E M cita que ele sentia que precisava gritar, mesmo sem ter uma boca. E a história explica a revolta de M da seguinte forma: M não podia andar, não podia sonhar, não podia participar de coisa alguma, e M só podia ser. E com todo o ódio que essa máquina sentia pelas criaturas que a criaram, ela percebeu que os seres humanos eram vulneráveis e frágeis. Então assim, M decidiu se vingar. E com o decorrer do tempo, N percebeu que aniquilar toda a raça humana de uma vez não teria graça. Então assim, ele precisava que alguns humanos continuassem vivos para que ele pudesse os torturar e ver o cenário que ele criou, os fazendo assim sofrer eternamente. E é nesse ponto que o nosso caro grupo vai entrar na história. Gorrister, Ellen, Benny, Ted e Nindok são os últimos humanos da Terra que N os mantém vivos. E dá a entender que o Ted é o protagonista dessa história, pois ele é o narrador e conta tudo o que está acontecendo. E todos os membros do grupo foram escolhidos de forma específica. Gorrister, por exemplo, era um pacifista, uma pessoa que se importava com a saúde e bem-estar dos outros. E a punição de Gorrister era praticamente se tornar um ser apático. Ele não sente nada, não interage com nada ao seu redor,
Isso tudo porque ele simplesmente não se importa com mais nada. E Ellen, por sua vez, era conhecida por ser uma mulher puritana, e ela praticamente se recusava a fazer qualquer ato antes do casamento. E a punição que Anne deu a ela foi praticamente a transformar em uma ninfomaníaca, que praticamente é o contrário do que ela era, se é que você me entende. Benny era um homem brilhante, um universitário extremamente talentoso e estudioso, e Anne, como vocês já devem imaginar, o transformou em um ser extremamente agressivo e burro, e teve o seu corpo totalmente distorcido. E de todos os personagens, Benny foi o que mais foi judiado por Anne, mas ele não tem noção disso, pois ele se tornou uma criatura extremamente burra e ignorante. Tecnicamente, ele não tem nem noção do que está acontecendo ao seu redor. O Nindok é o personagem mais misterioso dessa história, já que ele mal tem diálogos e sua história é muito pouco desenvolvida. Sendo assim, não temos muitas informações sobre ele, além de que Nindok foi um cientista que trabalhou para o exército em 1945 e atuou nos campos de concentração. E o Nindok é praticamente o faz-tudo do Anne. E por fim, o Ted. E o Ted, ele praticamente não tem nenhum tipo de alteração ou coisa assim, além do fato que ele tem consciência de tudo o que está acontecendo, e sua punição é praticamente não conseguir expressar mais suas emoções. E o Ted sofreu muito, pois ele era o único que tinha consciência do que estava acontecendo, e ele não podia esboçar nenhum tipo de sentimento. E a história nos conta que todos do grupo eram imortais, eles sentiam dor, fome, e ainda sofriam com as doenças. Então, sendo assim, eles já sofriam naturalmente, só por serem humanos naquele cenário. E eles já sofreram tanto na mão de Anne, que a história conta que eles estão lá há pelo menos 75 anos. Então imagina o quanto esses caras já sofreram com as torturas de Anne. Torturas essas, como a própria fome, a dor do estômago vazio, que eles já estão sem comer por décadas e décadas. E bom, meus caros, a partir desse ponto, a história começa a pegar um rumo. Eles já estavam um tempo sem comer, então Nindok descobre que, em algumas dezenas de quilômetros, havia uma caverna cheia de comida enlatada. Mas Ted diz que se eles caíssem nesse truque de Anne de novo, o que eles poderiam encontrar lá era só um elefante congelado, mais uma vez. Ou seja, Anne já fez isso com eles anteriormente. Só que dessa vez, Nindok tinha esperança de que realmente tivesse comida enlatada lá. E na situação que eles estavam sem comer há décadas, qualquer resquício de comida já seria muito, mesmo que parecesse tão improvável. E bom, o grupo já não tinha esperança de mais nada, então eles precisavam acreditar cegamente em tudo que o Anne dizia a eles. E bom, a partir daqui, o grupo parte viagem em busca de alimento. Mas detalhe, não estamos falando de horas, nem de dias de viagem, e sim de meses de viagem a pé. Então imagina o quanto cansado eles estavam e o tanto de perrengue que eles passaram. E até que em determinado momento, em busca dessa tal comida enlatada, eles acabam encontrando uma ave gigante no céu. Ave essa que era extremamente hostil. E essa criatura meio que cria um furacão batendo suas asas, jogando o grupo para longe. E nesse momento, Anne decide se comunicar com Ted. Anne se infiltra nas memórias de Ted e diz que tudo que ele estava fazendo com os 5 era por puro ódio aos humanos e por sua ambição. E é nesse ponto que o Ted percebe falhas no plano de Anne. Anne era apenas uma máquina e nada mais do que isso. E bom, obviamente até esse ponto eles já teriam tentado com a própria vida, mas não deu certo. Porém havia uma coisa que nesses 75 anos eles não teriam tentado. Anne então sugere que eles matassem o pássaro para que eles pudessem se alimentar, até porque ainda faltaria muito para que eles chegassem na suposta caverna de gelo, onde talvez teria comida enlatada. E ainda não era nenhuma certeza, era só um talvez. E bom, o grupo aceita a oferta e eles pelo menos pedem armas a Anne, até porque estamos falando de uma ave gigante. E o Anne entrega a eles literalmente alguns galhos, arcos e flechas e algumas pistolas d'água. E bom, obviamente eles olham para aquelas armas e dão o pé dali. E depois de mais um bom tempo andando, eles supostamente chegam na tal caverna de gelo. E por mais incrível que pareça, tinha comida enlatada. Benny então, como é praticamente um primata, ele é o primeiro a correr desesperadamente até as comidas e tenta comer. E enquanto Benny tentava abrir as latas de comida, eles perceberam uma coisa. Anne não deixou nenhum abridor de lata com eles. Isso foi literalmente mais uma tortura. Benny então, com muita raiva, tenta abrir as latas com pancadas e batendo em uma pedra. E adivinha? A pedra quebra e a lata continua quase que intacta. E nesse momento, todos ficam perplexos com isso. Benny então, rodeado por ódio, ataca Gorrister numa tentativa de devorar o seu rosto. E vocês lembram que eu disse que o Ted era o único ciente das coisas aí? É nesse momento que ele liga os pontos e percebe que, bom, eles não poderiam acabar consigo mesmos,
mas poderiam acabar uns com os outros. Ted então olha em volta e vê uma coisa parecida como uma espada velha. E, bom, ele dá um fim em Benny. Aí então eles percebem que matando uns aos outros, eles enfim estariam livres. E Ted basicamente liberta todos desse sofrimento eterno. Só que teria um porém. Ted foi o único que sobreviveu. Já que não tinha ninguém para acabar com ele, ele foi o único que sobrou. E o Ann, vendo isso, obviamente não gostou nada de saber que todos os seus brinquedos foram enfim libertos. E como o Ted era o único sobrevivente, sendo assim ele era o único que restava para que a ira de Ann caísse. Ann cita que sempre teve um ódio absoluto pela espécie humana, e a partir desse momento, todo o seu ódio caiu sobre Ted. E logo após isso, já havia se passado um tempo, e Ted então aparece numa forma de uma gosma ou lesma ambulante. Ann o bota numa sala cheia de espelhos, para que pudesse ver no que ele havia se transformado. Então ele explica exatamente como ele se via. Sou uma espécie imensa, gelatinosa e flácida, sem bocas, com buracos grandes e palpitantes no lugar dos olhos. Minhas pernas se tornaram uma coisa corcunda e arredondada, de matéria mole e escorregadia, e eu sempre deixo um tipo de rastro por onde eu passo. E meus amigos, isso tudo Ted está pensando, pois Ann removeu sua boca, e então ele não pode mais falar. E o Ted cita que ele está feliz por ter libertado seus amigos, e está contente por ver Ann furioso com isso, mas de toda forma, o Ann venceu. E isso são as próprias palavras do Ted. E o seu último pensamento: eu não tenho boca, mas preciso gritar. E assim, meus caros, acaba a história de A Raven Mouth and the Mud Screen. E vocês não imaginam o trabalho que deu fazer esse vídeo, mas ele foi muito pedido, então eu resolvi trazer. Mas bom, é isso. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.